muito positivo para o Filipão, que o time dele é bem montado. Aliás, desde o começo do ano, o problema do Grêmio nunca foi a sua compactação, a sua aproximação qualidade de jogador. O problema sempre foi a falta de qualidade neste ano. O Filipão montou bem o 4-2-3-1 do Grêmio. Em organização, foi melhor o tempo todo que o 4-2-3-1 do Inter. Porque o Inter era uma bagunça, embora tivesse melhores jogadores. O Grêmio sempre foi organizado como foi organizado ontem também. E o Filipão perdeu uma ótima oportunidade que a gente abrisse o programa hoje elogiando ele. Mas a culpa será nossa. A culpa é da imprensa. Nós não falamos menos do jogo e mais do Filipão. Meneghetti. Mas nós temos que fazer o critério. Ele não vai escolher o assunto desse programa. Ele não vai editar o programa. Meneghetti, o Grêmio bem organizado cresceu porque passou a ter individualidades melhores. A principal delas é o Juliano, que a gente sabe é um bom jogador, está retomando o seu futebol. Caiu ontem, no final do jogo ele caiu de qualidade. Caiu, mas ele foi muito melhor do que vinha sendo. Não, e meia que chega, né, o Baldasso? Exatamente. Tá chegando, né? E com o que acontece? Cresceu o Luan, por conta disso também. O Luan é ciclotímico. Se ele mantiver a regularidade positiva da atuação de ontem, o Luan é titular do Grêmio. E aí eu tenho que arrumar um lugar para ele. O passe que ele deu para o Juliano foi fantástico, é o que se espera dele. Mas ele ainda oscila demais para o meu gosto, assim, para o que a gente espera do Luan. E essa vitória fez o Grêmio tão mudar assim, de cenário que hoje não se fala mais que o Grêmio está fora do G8, esse tipo de coisa, e já se fala que o Grêmio está a 5 jogos invicto. É isso aí. O Rodolfo está muito bem, né? O Rodolfo está muito bem. Esse é de uma regularidade. Ele é definidor, né? Ele define o lance. Quem está numa regularidade negativa, mas eu não desisto dele e acho que ele vai crescer com um time bem armado, é o Felipe Bastos. É fato. A temporada do Felipe Bastos é pavorosa. E eu sou fã desse jogador. Mas eu ainda acredito nele. Ele com o Ramiro, eu quero ver abrindo o meio-campo do Grêmio. O Brian Rodrigues estreou ontem no segundo tempo, né? Ele tem ferramentas, mas ainda assim deu uma cabeçada que eu senti firmeza, hein? Uma bola difícil, com pouca, desculpa, Daniel, uma bola quase às costas dele. Ele não tinha como dar muita impulsão e ele tirou do goleiro, passou assim, ó, triscando a trave. E o Matias Rodrigues, Daniel, o Matias Rodrigues fez 2 boas partidas seguidas pelo Grêmio. Ele é o melhor lateral direito do Grêmio nos últimos 10 anos. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Fez 2 partidas seguidas boas pelo Grêmio. Se bem que se a gente olhar os últimos 10 anos, já tem Paulo Sérgio, Patrício. Tá bem na marcação, especialmente. Matias. Exatamente. O Brian Rodrigues teve uma outra dificuldade, não por ele, porque ele é um jogador dependente. Totalmente. Ele precisa da bola alçada na área. Exatamente. Mas se a bola for alçada na área, ele mostrou que ele tem ferramenta para resolver. Por isso mesmo. Então quando há dificuldade, ela não é só dele. Ela é justamente da forma do time jogar. Mas agora, Daniel... Ele é um jogador que ele precisa dos laterais. Se a gente dos E aí, o Baldasso, eu não entendo por que o Júnior não joga no Grêmio. Eu não entendo o Marcelo Hermes também. Mas, não consigo é que assim, ó, o lateral esquerdo do Grêmio vai ser o Marcelo Oliveira. Mas esse vai ser o lateral esquerdo do Grêmio quando o Ramiro voltar para o meio campo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Marcelo Hermes está esquentando. O Grêmio acha que o Júnior não tem capacidade de marcação e não vai botar o Júnior para jogar. O lance do Araújo no final do jogo, ele tinha 2 opções melhores. Uma é de dar um tirambaço em linha reta no gol e o Brian Rodrigues estava do seu lado. Era só cruzar a bola e fazer o gol. Agora, o Daniel, sobre o Brian ser alimentado não só pelos lados. Esse cara vai ter o Juliano, o Douglas e o Cebola para servi-lo. Vamos combinar, uma boa chegada, né? Uma boa chegada dos jogadores qualificados. Muda o panorama, né? A perspectiva do Grêmio agora é outra. Né? Venceu 2 jogos seguidos, como disse o Cadu, 5 invicto. Tem o reforço aí, tem o Maicon ainda para entrar nesse time, se é que vai entrar. O Christian Rodrigues, que tem que jogar, vai jogar a partir de agora alguns jogos. Rumo a Tóquio. Roberta. Ai, meu Deus. O André Alves, mais importante que o resultado é o crescimento em organização tática e a repetição de time ou a ideia de time. Ainda precisamos achar uma solução para a lateral direita. O Grêmio está no caminho certo, um forte abraço a todos. E o Éder Molinari, o Grêmio ainda não está jogando um grande futebol, mas a equipe está crescendo e com a volta dos jogadores que estavam machucados e o acréscimo dos jogadores que foram contratados vai crescer ainda mais. É esse o ponto, o Grêmio está em evolução. Alô, Gonçalo. Meneghetti, o Corinthians é a grande sensação do início de temporada no futebol brasileiro e também da Libertadores, mas ainda não resolveu a renovação do Paulo Guerreiro. O atacante peruano concedeu uma entrevista ontem e ele elogiou muito o Tite, agradeceu a CBF, inclusive, por não ter contratado o Tite, por ter recontratado o Dunga. Só que, em relação à sua renovação, ele revelou que ainda existem algumas pendências com o Corinthians. Não entrou em detalhes e garantiu que esse é um assunto para o seu empresário e para os dirigentes corintianos.
Hoje às 4h15 da tarde aqui na Band tem o Brasil Urgente. Destaques agora com o nosso Paulo Bogado. Bogado, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Olha, uma manhã de muitos protestos aqui na capital. O que criou o maior caos para a população foi uma paralisação dos motoristas e cobradores de uma empresa na zona sul de Porto Alegre, na Restinga. Como você vê as imagens, eles colocaram até, segundo informações da polícia, fogo em um ônibus na madrugada. Espera-se agora um acordo porque eles ameaçam uma paralisação de 24 horas na segunda-feira, se não for resolvido. Detalhes, Meneghetti, daqui a pouquinho, às 4h15, na tela da Band. O que me incomoda é quando a manifestação ou a paralisação mexe com a vida de um terceiro que às vezes não tem nada a ver com isso, ou que depende daquela linha de ônibus, ou que depende de passar numa avenida. Isso é o que me incomoda. O sujeito às vezes está até com uma mulher grávida, um parente doente, ou tem que chegar para trabalhar, Bogado. É verdade. Tem que chegar para trabalhar e ter uma... Isso é que mexe na vida de um terceiro. Por demissões que às vezes são questionadas. Às 4h15, os destaques, o Bogado amplia esses destaques do nosso Brasil Urgente. O intervalo, em seguida mais os donos da bola aqui na Band. Sua vida já é cooperativa, só falta a sua vida financeira. Chegou o Sicredi Touch, a conta jovem do Sicredi. Abra uma conta em um futuro. Sicredi, gente que coopera, cresce. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Olá, olha, você não pode perder nesse sábado o Band Motores, que vai trazer o lançamento da Honda HR-V e também Sebastian Loeb acelerando nas montanhas do Colorado, nos Estados Unidos. São imagens incríveis. Você não pode perder, sábado, 9h30 da manhã. Band Motores, oferecimento Sbardecar, a sua escolha Fiat, Dirição Motors, na Ipiranga 7090 e 5Div Fenabrave, entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul. O break é maravilhoso. O Internacional venceu o Aimoré sem levar gols. O esquema 3-5-2 passou neste teste e será repetido na partida decisiva contra o Emelec pela Libertadores da América. Inter em campo e uma conta diferente. 1, 2, 3 zagueiros. Foi o novo esquema que Diego Aguirre escolheu para aliviar a dor de cabeça das últimas atuações. E justamente com cabeceios que aconteceram as primeiras chances coloradas contra o Aimoré. O Hever tentou 2 vezes. E depois o Sacha. Mas o time ainda não convencia. Então teve que ser na sorte. Na jogada do Léo, os marcadores se atrapalharam. E no cruzamento, o desvio fez o Inter pular na frente. Gol contra de Diego Rocha. O gol deu tranquilidade, principalmente para Lisandro Lopes. O argentino finalizou 2 vezes, com muito estilo. Chutes que passaram muito perto do gol. A vantagem ainda era pequena e por isso o Inter precisava mais. O segundo gol saiu em uma bela jogada. De Sacha para Fabrício, de Fabrício para Lisandro Lopes, de Lisandro para Sacha, 2-0. E o camisa 9 colorado quase fez mais um, Marcelo Pitol defendeu. Mas nesse chute do Hever, o goleiro do Aimoré não chegou nem perto e ainda viu o rebote sobrar nos pés de Fabrício, que marcou o terceiro. O Aimoré foi o último jogo dos titulares antes do Emelec, na semana que vem pela Libertadores. E pelo resultado, dá para dizer que o teste com o novo esquema funcionou.
foi a vitória colorada com maior diferença de gols em 2015. Não sei o que teria acontecido se jogávamos com 4 ou com o esquema anterior. Isso nunca vai saber. É uma opção válida. No es una cosa definitiva ni que a partir de ahora vamos a jugar siempre así, con 3, mas es una opción más para jugar dependiendo el rival, dependiendo si jugamos en casa, jugamos fuera. Eso es algo bom, testar en un juego de gaúcho para aprovechar quando vamos a ter que definir ou jogar jogos decisivos. Fazer uma leitura que eu acho tem a pretensão de dizer que ela é equilibrada. Que ontem eu já dizia aqui que esse jogo valeria pelo negativo. O Inter cumpriu o seu dever de casa, fez o tema, ganhou bem, o esquema funcionou. Mas eu tenho que levar em consideração, assim como eu não estava tão assustado com o Internacional, embora estivesse vendo defeitos graves e relevantes, mas não estava assim, uma situação, olha, o Internacional assim, desse jeito, tem que trocar a comissão técnica. Também não vou me entusiasmar com a vitória de ontem, que foi sobre o Aimoré, que está muito longe de estar numa Libertadores América. Mas tu pode analisar o Inter pelo Inter. Tá bem. Eu não gosto do esquema mas com 3 zagueiros. Mas sem euforia, né, Daniel? Não, tudo bem. Eu não gosto do esquema com 3 zagueiros. Não gosto. Agora, eu tenho que reconhecer que o Internacional evoluiu comparando o próprio Internacional dos outros jogos. Claro. E nós fizemos essa ressalva ontem. O Inter encontrava dificuldades também com essas equipes do Gauchão. Claro, e ontem não encontrou. O Inter enfrentou, tomou gol. É aí que tá. Então, se não serve porque o Aimoré é uma equipe sabidamente inferior tecnicamente ao Emelec, por exemplo, dá pra gente dizer também que o Inter encontrou dificuldades com outras equipes do Campeonato Gaúcho. E ontem não. Pelo menos o sistema defensivo funcionou. E chamou a atenção na coletiva o Aguirre dizendo que antes de implementar esse esquema ele conversou com cada jogador para saber se já tinham jogado no esquema 3-5-2 e que todos admitiram, revelaram que já tinham em algum momento da carreira atuado no 3-5-2 e isso fez ele ter mesmo assim é perigoso, né? Em algum momento, de repente você junta jogadores diferentes que não jogaram. Mas assim, no sentido de o 3-5-2 não ser uma coisa nova para todo mundo. Assim. Em relação a características, tá? Primeiro é o seguinte, o 3-5-2 terminou com aqueles espaçamentos horrendos que o Internacional tinha entre os seus setores. Diminuiu os espaços. Melhorou bastante nesse sentido, mesmo tendo a referência ao Aimoré, que a gente pode duvidar como referência definitiva. Mas tem algumas coisas positivas para a gente analisar. O Fabrício e o Léo, eles não são o artigo. Agora, se tem um esquema que eles podem render um pouco mais, é esse esquema. Aí é que tá. A deficiência deles era a marcação. Esse esquema permite que eles avancem mais. Verdade. Isso melhora. Não, eles deixaram, não são mais laterais, viraram alas. Aliás, o Fabrício apareceu ontem, como há muitos jogos não aparecia, na frente, com liberdade, fazendo assistências. Eu vou seguir um pouco no tópico anterior do Baldasso. Esse jogo, sim, é parâmetro para o esquema. Não, até porque se antes, contra times de qualidade semelhante, estava apresentando dificuldades, mudou o esquema, jogou melhor, ou seja... Jogo só, né? A referência é pequena. Sim, um jogo. Né, que não é uma equipe de primeira grandeza no Campeonato Gaúcho, a mulher não é de primeira grandeza. Agora, eu acho que ele está certo, ele tinha que testar num jogo e não só no treinamento, ver a mecânica, então tá bem, o que ele tinha que fazer. O jogo que ele tinha para testar era esse. Ele tinha que promover uma ação diante do problema que ele tinha. Que fazer alguma coisa. Ele fez alguma coisa. E num primeiro momento deu um resultado positivo. Claro que a gente vai ter que esperar um pouco mais. Agora, outras coisas positivas. Eu acho que isso tem que ser citado porque em algum momento ali na sequência vai se precisar fazer uma escolha. E eu vou sublinhar isso aqui que eu já disse. O melhor jogador do Inter em 2015 se chama Eduardo Sacha, que eu acho que tem possibilidade de bailar do time no carteiraço ali adiante. O Sacha não pode deixar o time no Inter. Eu acho, Baldasso, que isso já foi mais cogitado quando se tinha uma expectativa muito superior, por exemplo, em relação ao Vitinho. O Vitinho se tornou hoje uma alternativa. E eu lamento, porque eu acho ele um grande jogador. Também acho, mas hoje, se a gente comparar esses dois jogadores, não tem discussão. Não tem discussão. Não tem discussão. E aí tu vê, né? Isso eu elogio a Gui, né? Que pega o prata da casa, vem um jogador que vem lá do leste europeu, que já fez um brasileirão bom pelo Botafogo e deixa no banco. Que pega o Rafael Moura, que não vinha bem, e bota na geladeira, bota no freezer. Entendeu? Botou o Rafael Moura quando não tinha outro. Então, eu acho que isso é saudável. Bom, a aposta no Jorge Henrique, me parece que ele tem uma opção, ele acha que é uma